Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e esse é o Flavesp Podcast. Hoje nós temos aqui como convidado um multiartista, ele é ator, humorista, radialista, poeta, educador. Nós estamos falando aqui do Rubê Limeira. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rubê Limeira, tudo bem contigo? Melhor agora. Opa! Agradeço muito o convite, né? Fiquei muito feliz quando você entrou em contato, muito obrigado. E parabéns pelo trabalho, né? Eu vi no YouTube, Obrigado. vi algumas publicações e o estúdio aqui é incrível. Parabéns ao pessoal, à produção, a todo mundo aí. Muito bom. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui com uma entrevista assim bem interessante, com várias coisas da faceta da arte. E Rubê Limeira, me conte aí, conte para o pessoal que está vendo com a gente aí, como foi o seu início, assim? Como eu sempre pergunto para o pessoal, porque às vezes a pessoa começa, por exemplo, vai para ator, dançarino, cantor, né, poeta e assim vai, mas ele iniciou de uma outra forma. Como foi que você começou na arte mesmo? Como que você foi influenciado? O que te despertou para a arte? O que me despertou para a arte foi quando eu vi pela primeira vez uma televisão. Uhum. Eu tinha uns 5, 6 anos, lá na Paraíba, meu avô chegou com uma TV grandona daquela que era 12 canais, que você tinha um tubo de imagem imenso. Seletor, né? Isso. E quando eu vi a TV, fiquei curioso para saber como trabalhava lá dentro. Certo. E me lembro muito bem de como isso foi influenciando minha vida. Então, lá no sertão da Paraíba, aí eu comecei a fazer na escola, né, alguns textos, escrevendo como poeta, depois fui fazendo algumas apresentações, e isso foi me trazendo essas possibilidades. Essa possibilidade. Mas você tinha 5 anos quando eu comecei a querer estar na arte, tá, né? E eu passei por várias profissões, várias carteiras assinadas, tá, mas sempre o objetivo era esse. Era arte. E né? será para sempre. Eu nunca sairei disso. Então fui fazendo os trabalhos, mas o que me fez realmente dizer, não, é isso mesmo que eu quero fazer, né? Foi quando eu fiz um curso de iniciação teatral lá na Paraíba, terminei o curso, fizemos uma peça, disse, não, é por aqui mesmo. Lá na Paraíba você chegou a fazer peças também ou só pra cá que você começou a Só desenvolver? apresentação de curso, mas eu fiz uma que era voltada à conscientização da questão eleitoral, né? Tá. Que foi na rua, a gente fazia personagens, tinha um coronel, tinha os políticos, tinha um advogado, um monte de personagens. Tinha o bêbado, inclusive era o que eu fazia. Eu fazia o bêbado. Então isso foi... Aí eu fui criando os personagens, fui vendo os personagens na televisão e fui dizendo aí, é por aqui. Inclusive quero até mandar um salve aí para todo mundo que acompanhou e acompanha essa trajetória desde o início. Colegas de escola, pessoas que eu trabalhei junto, algumas pessoas da família, né? Os que torceram, os que estiveram juntos, uns pouquinhos que não, mas também são importantes na nossa trajetória, porque tudo é importante. Claro. Enfim, mandar um salve para essas pessoas aí. Opa, principalmente quando eu chegava com um texto meu, mostrava a um colega, a outro, e a outra pessoa, e o pessoal achava interessante. Quando eu fazia um personagem... Então essas pessoas que passaram, são muitas, se nomear aqui eu posso esquecer pessoas, mas eu quero mandar um salve aí. Cajazeiras, Paraíba, bairro Vila Nova e escolas onde estudei. Forte abraço. Opa. E aí quando você viu na TV, talvez o que te chamasse mais atenção era o lado dos humoristas ou isso, era o que sempre, chamava mais atenção? Sempre, o lado dos humoristas. Tá, e tinha alguém que quando você via, você falava, puxa. Mestres como Chico Anísio, Tom Cavalcante, Zacarias, Mussum. Que legal. A turma, né, dos Trapalhões. Tá. E várias outras pessoas da escolinha, daqueles personagens, eu ficava observando. E hoje em dia, no contexto atual, com as tecnologias, temos o Whindersson Nunes, né, que faz muita coisa, né, temos outros artistas mais próximos que a gente desenvolve. Hoje tem um que inclusive faço uns vídeos com ele de vez em quando. Inclusive está em São Paulo aí fazendo os trabalhos, que é o Bob Guerreiro, que é lá do Piauí. Bob Guerreiro. Bob Guerreiro, e é também uma pessoa que eu admiro bastante os trabalhos que desenvolve.
Tá, e aí quando você foi para essa linha, né, que você foi vendo, logicamente você foi, acho que, se aprimorando, estudando um pouco, falou, pô, eu tenho essa veia... Porque às vezes a Isso. gente vai sentindo, né, o que a gente consegue fazer melhor. Aí você sentiu, falou, pô, eu tenho esse lado É, humorista também. duas coisas que eu sei que eu faço com muita facilidade, que é a questão da comédia, junto Uhum, com personagens que eu desenvolvo, e a escrita poética também. tá. São duas coisas que você precisa absorver o mundo, trazer o mundo para si, ter a sensibilidade de entender os contextos, porque não existe apenas um. Em uma situação existem vários contextos, porque a maioria das situações tem mais de um envolvido ou envolvida, e a gente precisa verificar todo aquele contexto, trazer e ou escrever o texto, Uhum, ou poético, ou um texto que seja em forma de crônica ou discursivo, entendi. mas que a gente traga a sensibilidade naquilo. Então, a questão da comédia não é simplesmente fazer rir, é fazer sentir também, Uhum, através de acontecimentos em que alguns fatos que muitas vezes não muito agradáveis se tornam mais leves de se falar a respeito. Então acredito que também a comédia tem esse papel crucial. tá, de desenvolver isso aí, né? E você falou do lado poético e de você, nesse período que você começou lá na Paraíba, né? Criança, no caso. Mas você gostava de ler bastante, então? Você tinha esse perfil também? Sim, principalmente depois que eu comecei no meu primeiro emprego de carteira assinada, que foi entregador de jornais. Hum, Numas bicicleta barra circular, eita. né? Parecia um trem, pesada, Aham. mas eu consegui ainda quebrar umas 6 bicicletas dessa, Poxa. né? Mas foi... Então eu sempre pegava um jornal e deixava em casa. Quando fazia a entrega, ia ler, né? Ver todo. Aí eu comecei a ver histórias, pessoas que saíam, né, de locais que não eram tão conhecidos, iam para grandes centros, conseguiam se destacar, e pessoas através da educação, e isso me deu mais vontade de continuar estudando muito. Aí eu Olha. estudei, cursei filosofia, cursei teatro, aulas de teatro, fiz outros e outros estudos da área de vendas também, na área, né, de apresentações, né, de oratória. E aí E você isso tinha quantos anos aí? em 18 18. anos. E aí você já estava escrevendo também, então, coisas Já, suas. Já já estava tinha. escrevendo, já tinha um livro e estava organizando para fazer a publicação dele. Ah, E eu publiquei um livro lá, publiquei um livro aqui e participei de duas coletâneas nacionais. então você tem 2 livros seus editados, é Isso, isso? Ah, editados e publicados, tá, né? Um com crônicas e poemas e um outro apenas com poemas, né? certo. Mas tudo, E tudo seu mesmo. meu, Tudo tudo autoral, meu, tá. autoral. Ah, Né? que interessante. Na realidade, nada é nosso, né? A Aham. gente transcreve o que chega, né? Sim. E o que a gente consegue ver no mundo. Uhum, Mas saiu daqui, dessa entendi. cachola Dessa gigante. cachola aí. E hoje, bom, você foi com, você tinha que 17, 18 que você falou, né? E Isso, aí, como é que foi o seu progresso nisso? 18, quando eu 17? comecei a trabalhar lá foi através do meu irmão, José Ronildo, que também é radialista lá na Paraíba, e ele estava como diretor chamava-se Sucursal, né? Quando tinha um jornal, por exemplo, na capital e ia para as cidades principais. E Cajazeiras, conhecida como Terra da Cultura, cidade que ensinou a Paraíba a ler, Uhum, né? Que exporta muitos artistas para o Brasil e o mundo. Inclusive certo. as novelas aí mostraram alguns artistas cajazeirenses lá. E, e isso eu comecei, né, fazer esse trabalho, ler muito, entregava o Jornal Norte. Quando o Jornal Norte estava chegando à questão da ascensão dos sites, enfim, Uhum, foi diminuindo bastante. Quando chegou a fechar, eu, ainda nesse processo, entregava o Jornal Norte e vendia o Jornal Gazeta do Alto Piranhas através, né, do pessoal da Rádio Alto Piranhas, tá. né, do professor José Antônio. Então, nesses 2 jornais, entregava um, vendia o outro. E conseguia desenvolver, né? Consegui alguns apoios,
edital municipal, publiquei meu primeiro livro, vendi rifa de porta em porta, paguei o curso que eu estava estudando, enfim, fiz acontecer, né? No Sertão vendi 1000 livros, né? Nas cidades próximas. E entregando. Não tinha muito essa história de dizer, vou encaminhar pelo Como é que é? Agora flash, né? Vai lá, chega aí. Não, era lá mesmo, no solzão. Isso foi gratificante, conheci muitas pessoas. Foi através dessa venda de jornal que na cidade de Souza eu entrei para lecionar filosofia e sociologia no Colégio Monteiro Lobato. E fiquei lá uns 2 anos. E em Cajazeiras, no Colégio Carmelita. E em estágio em outras escolas também. Então você tinha todo esse lado também filosófico, né? Vamos falar assim, né? E quando que você tinha 18, um pouquinho mais, quando que você veio para cá, para São Paulo? Que idade você tinha, mais ou menos? São Paulo, ela sempre esteve presente em minha vida. Uhum. Essa cidade incrível. Porque minha mãe morou aqui desde quando eu era criança, fiquei lá. Uhum. Aí ficava vindo às vezes. Você com 10 anos, vai e vem. com 12 anos, com 15 anos. Tá. A última vez que eu passei um período longo sem vir, eu tinha uns 16, fui pra lá, aí 17 lá comecei esses trabalhos e fiquei sem voltar aqui até 2015. Em 2013 comecei a despertar de novo o desejo de voltar pra cá. Tá. Aí entre 2013 e 2015 eu fui planejando esta vinda. Entendi. E desenvolvendo e na minha consciência, eu vou em busca dos ideais artísticos, culturais que eu tenho. E chegando aqui, em paralelo à coordenação de um projeto de alfabetização de jovens e adultos, né, o outro foco era fazer os estudos na área da arte, da cultura, para me preparar e conseguir desenvolver o que eu quero. Né? O que eu nasci para fazer, dizem isso, né? Uhum. Porque a gente vai por vários caminhos, mas se você realmente não for um desejo sem base, ele vai embora e você continua em outros caminhos. Por mais que você esteja bem onde você está, como era o caso na coordenação do MOVA, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, em Heliópolis, através da ONG UNAS, e na rádio, né, como radialista, e que eu estava muito bem, né, e tinha uma interação muito bacana, tanto com as pessoas de lá, quanto com os atendidos e atendidas, né, os idosos e idosas. Inclusive, quero mandar um grande abraço para vocês. Mesmo assim, faltava algo. Então, você não consegue sair. Entendi. Você vai. Então, né, na coragem de sempre ser nômade, porque precisamos ser nômades no emocional, né, no físico, no financeiro também, não se prender a cargos, não se prender a pessoas e, principalmente, as emoções que podem nos travar. Porque por mais que a gente tenha, tem uma dificuldade externa. As maiores dificuldades que nos travam estão aqui. Sim, na cabeça, justamente. E a gente precisa cuidar. Caso contrário, a gente sucumbe. Eu sempre dou o exemplo aqui quer dizer, tem outras pessoas que falam, mas um que eu li foi o Augusto Cury, que fala das nossas caixinhas que ficam dentro da nossa cabeça. E eu sempre falo isso aqui, né? E vira e mexe, você fala, hoje você passou um dia lá meio estressante e tal, não sei o quê, e aí determinadas pessoas você tem um entrave ali, você fala, não quero sair, aí vai à noite, você dorme, você sonha com a pessoa. Quer dizer, você fala, vou dormir, vou ficar em paz, tal. Vou abstrair. A questão está em si, não é? Né? E aí fica aqui, e aí você dorme mal. Então é a coisa justamente que você falou, a gente tem que tratar a cabeça mesmo. Principalmente a gente que trabalha com arte, né? Que tem que ser uma luta diária para conseguir. Diária. E assim também, como a gente fala, no meu caso que sou músico, né? A gente é mordido pelo bichinho né? Mas são todas as artes, no caso, né? Teatro. Inclusive tem algumas letras musicais, né? Se quiser, a gente pode dar uma olhada depois. Opa, pode fazer. E a gente fica nessa luta mesmo que você falou, né? Que você está sempre se achando, se procurando, mas nessa coisa que você falou, você tem que estar... Não, o foco sempre foi esse. Focado, né? Por mais que... Porque a gente precisa, né,
de fazer trabalhos para a existência, né? Uhum. A questão, principalmente quando se tem, né, algumas prioridades financeiras para se resolver. Aí a gente se submete a fazer trabalhos que a gente procura o que mais parece, né? Uhum. A gente procura, não, parece mais isso aqui. Porque eu já trabalhei em banco, Tá. no Crédito Amigo do Banco do Nordeste. Aí isso não tinha nada a ver comigo. Por mais que se fosse lá na época um dos trabalhos em que muita gente faria qualquer coisa para entrar. Tá. Porque era o único trabalho mais parecido com alguns aqui do Sudeste. Como Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Transporte, Uhum. Plano de Saúde, odontológico. Tudo o que... A primeira vez que eu tinha visto isso foi quando eu fiz esse... Mas eu não quis ficar. Uhum. Porque o artista, ele trabalha com a emoção, com o coração, usando a razão também. Mas banco não tem coração, ele tem cofre. Uhum. E o cofre, ele não quer saber de ninguém. Não tem momento para isso, tem, né? ou tem, né? Então a gente busca assim. Então eu saí. Uhum. Ou seja, eu tive algumas coordenações, só que elas nunca me colocaram como algo que eu fosse me vislumbrar com isso, ser preso a isso. Tá. Coordenar, dirigir, né, não coloca num patamar maior do que pessoas. Você é colaborador ali em uma situação em que tem mais responsabilidades. Certo. Mas isso nunca me vislumbrou. Não, se eu sair daqui, se eu perder, como é que eu fico? Fica do mesmo jeito. Recomeça. Passa pelo momento difícil e vai de novo. Uhum. Como sempre. Uhum. Às vezes o pessoal vê a gente nas situações, por exemplo, se você está passando por momentos complicados, preste atenção nos detalhes desses momentos. Uhum. O que está acontecendo de bom em meio à tormenta? Sim. Nesses que está acontecendo de bom, pode ser os sinais de que diz para você, não pare. Uhum. Os sinais que chegam dizendo, não pare. Porque é por aí. Tá difícil? Depois da tempestade, vem o sol. Sim. Então vamos lá. Sim, é verdade. Porque você tem que passar por certas situações, né? Principalmente a gente trabalha com arte, né? Não é sempre tudo que dá certo, né? Você tá sempre ali na luta também. Às vezes você faz um evento que fica mais ou menos, aí você faz um evento que dá um glamour, Isso. aí, né? Você não pode desanimar. Nem né? desanimar e nem se vangloriar. Sim, sim. Porque deu um estouro num show. Por exemplo, eu me apresentei, né, lá no La Fraterna Comedy em Barueri. Uhum. Tá em silencioso. Ah, sim. Lá em Barueri. Uhum. Então, tinha um público menor. No entanto, quando eu fiz a apresentação, o retorno desse público foi maior, porque eu estava bem melhor neste dia fazendo a apresentação. Tá. Quando eu fiz a apresentação, né, no centro da cidade, lá no Ribalta, eu senti que eu poderia ter entregue mais. Eu não sei porquê, às vezes é as questões que a gente não entende. Uhum. Eu senti que eu poderia ter ido melhor, mesmo com um público maior. Ou seja, não é o público, é você. É você. Então, se tiver 2 ali, faça do mesmo jeito se tiver 100, 500. Uhum. E, claro, como vou chegar, um estádio, né? Cheio, lotado. Com certeza. Então, a mesma energia aqui, faça aqui. Mas, às vezes, é você. Uhum. Né? As questões pessoais, por isso que tem que se trabalhar. Os problemas têm que ser resolvidos. Mas não vamos focar nos problemas nas soluções dos problemas. Uhum. Aí eles se resolvem. Sim. Mas se você ficar olhando no buraco, você cai nele. É verdade. Aí não dá. Você tem que se firmar mesmo, é isso aí. E você, bom, conta mais dos projetos que você já fez pra gente aí. Aí livros publicados e fui criando personagens. Tá. Né? Me baseei no Tom Cavalcante, no Chico Anísio, no Espanta, no Shaolin, nessas pessoas. E comecei a ver como eles faziam. Não para copiar, mas para ser exemplo. Entendi. E ver as possibilidades de trazer para minha arte os trejeitos, né, a voz, como entonar a voz, como trazer realmente... você ouve uma pessoa imitando
uma outra pessoa, mas não fica só na voz. Fica nos exageros, na forma de mexer as mãos e até para criar novos. Como é o caso do Prefeito, que surgiu por causa do Bob Guerreiro, que me deu uma força muito grande aí publicando, permitindo que eu fizesse os vídeos. Com o Prefeito, ele é o advogado, aí tem o vereador, enfim. E aí você une tudo isso e traz. E fui criando personagens. Teve também tem uma personagem em construção que se chama Margarete, a Derby, que ela ri assim. Derby sabe por quê, né? Fuma feito uma caipora. Então... Como que ela ri? Como que ela ri? Ri de novo aí pra nós. Vai dar as 3 torcidas no final. Ela é a Derby. Aí tem o Rubelitro, que ele é famosão porque foi o primeiro, né, que gosta de tomar uma. Aliás, quando ele chegar, que tenha algo aqui dentro, né, mais forte. Entendi. Então, tem o Rubelitro, aí tem o seu Arnaud, que é um senhorzinho, que eu fui prestando atenção. Eu fui sempre criando, né? Durante o período, fui criando, fazendo. Que é um senhorzinho, o seu Arnaud, que logo tá aqui também. E tem o atendente de telemarketing, né, que sofre muito. Né? Um forte abraço para vocês. Né? Telemarketing. Força, viu? Força. E tem o Silvio, de imitações, Silvio Santos, né, que eu gosto muito, né? Tem Clodovil, tem alguns aí. Que legal. Então... Aí eu fui criando, fazendo, desenvolvendo projetos lá, né, no Nordeste. Participei de rádio também, né? Participei, né, você sabe que o Nordeste tem muito aquela questão, quando chega a época da eleição, é o maior evento da cidade, né? Estava sempre no meio dessas ações, das ações culturais, artísticas. E conheci muita gente através disso. Em 2013, eu lembro, quando eu decidi vir para cá, que eu fui para João Pessoa, na Paraíba, com Oswaldo Moésia, que ele foi assumir a direção do Teatro Heracles Pires. Ele foi assinar o papel lá. Quando chegamos na Casa Cultural, tinha um show de quem? Tom Cavalcante. Eu digo, eu não saio daqui sem assistir. Entendi. Eu não saio daqui. Aí conversei com ele e o Bozó, filho do Chico, do saudoso Chico. E eles mostrei algumas coisas, conversei com eles e eles disseram, olha, vá, busque. Porque e uma coisa que eles me falaram que foi bacana. Ninguém vai fazer por você. Se você for de estourar, você vai estourar. Então, quando isso acontecer, as energias serão iguais e você estará com as pessoas. E é importante isso. Tanto é que eu trago para mim. Eu digo às pessoas. Tem gente que liga e diz, olha, porque assim, eu consigo fazer um comercial. Porque são 500 nãos para um sim, né? Você sabe disso. Sim, claro. Consigo fazer um comercial. Não, como é que faz para entrar? Eu disse, não sei. Vá fazendo, vá testando, vá mandando seu material, vá vendo se os astros, a sorte ou a sua fé independente de qual seja, o que é que sua busca, né, para que as energias aconteçam e você seja escolhido ali. Não, você pode conhecer quem for, até o dono da TV. As indicações acontecem, mas quando elas vêm acontecer é porque você já mostrou alguma coisa. Sim. Você já fez alguma coisa, você já trouxe algo. E ninguém indica você, principalmente no trabalho artístico, porque acha você maravilhoso. Não, lá está. No meu caso, o afro-nordestino desempregado, Rubem Limeira, lá está ele. Vamos botar ele aqui na televisão que ele é maravilhoso. Não. Você fez alguma coisa que chamou a atenção e eles vão ganhar a parte deles também. Sim. Não é porque eles... Não, o cara veio lá da Paraíba, ele é maravilhoso, incrível... Heliópolis, morou muito tempo lá em Heliópolis. Não é por isso, não. É porque você fez. Então, se dedique todos os dias, todas as horas, corra atrás, faça o seu melhor, leia muito, passe pelos momentos mais difíceis, porque eles vão aparecer e nunca deixarão de existir. Mas você terá momentos bons também. Então, o que você tem que sempre fazer, que eu falo, é sempre estar se mostrando, sempre, aparecendo. Sempre, né? Sempre, pessoas, toda hora. Mostrando. Né? Isso aqui, algumas partes desse podcast vou tirar, fazer alguns trabalhos, publicar, e ir fazendo, e até aparecer outro, e assim por diante. E assim vai divulgando, né? Porque é justamente isso, você tem que fazer a sua marca, né? Tá. E aí agora, projetos. Eu tô no
me apresentando, né, e principalmente no Teatro Ribalta, a convite do pessoal da Superliga do Humor, né, que é o Dom Castilho, Aldrin, Ayumi Castilho, que eles estão na direção agora do teatro, né? Antes era dirigido por também muito talentoso Renato, né? E Renato foi fazer uns outros projetos e o Ribalta, o pessoal agora assumiu, tá lá, e tô indo lá me apresentar sempre, e quem quiser me ver, vou sempre publicar no meu Instagram, a maioria das vezes aos sábados, com a Superliga do Humor. Esse é o projeto mais atual. E escrevendo, né, desenvolvendo dentro de Heliópolis o escritório de divulgações e atividades artísticas e culturais. Em Heliópolis. Qual eu estou fazendo lá. Tá fazendo lá. Também, né? Então lá você que faz que é a Com Mais Online, tá. que tá aí, editais, me inscrevendo em editais, mas buscando fazer, né, as atividades com o pessoal local, né, os empreendedores locais, e divulgando formas acessíveis para poder manter isso aqui. Caso contrário, não dá. Os trabalhos não rola, né? na rede social. Não rola, você sabe. E você, no Ribalta, você então tá numa temporada. Uma temporada que você vai ficar. Isso. Tá. Não é sempre todos os sábados, por exemplo. Esse sábado não é possível porque eu estou fazendo a produção cultural da testagem de hepatite C, né, na região de Heliópolis. Porque em algumas comunidades, o pessoal, depois de algumas pesquisas, perceberam a necessidade. Porque hepatite C, como se sabe, é uma doença silenciosa. Você pega fazendo unha, né? Ou tatuagem, ou enfim, ou outros contatos. E se você não descobrir que tem, né, Jesus chama. Né? Você não se ligue não, a pescada é bruta, meu filho. Então você tem que se fazer o testezinho rapidinho, pá, furou lá, viu 10 minutos, você sabe. Então a gente tá fazendo essa testagem, né, até, deixa eu ver, abril, maio, junho, até o final de junho. Mas nesses projetos você faz o seu personagem, é isso? Ou não? Nesse projeto, qual? Da testagem? Da testagem eu estou como coordenando o pessoal, tá. Mas eu vou fazer o personagem sábado agora, que é o aniversário do Céu Heliópolis. Os 8 anos. Aí eu vou levar, além do trabalho, né, nesse, eu vou levar o seu Arnaud, né? Que o seu Arnaud, o povo lá no Heliópolis ama o véi. Né? Então ele vai. Então a gente tá lá. Tá, então tem esse lado seu meio administrativo, vamos falar assim. Isso, porque tem que ter. Eu fiz alguns cursos nessas áreas e o empreendedorismo artístico é preciso. Sim. O artista, ele tem que ser empreendedor. Ele tem que encarar a arte como uma empresa. E é uma empresa que tá com ele sempre, porque é ele mesmo. Então, você é uma empresa e você precisa se ver assim. E como toda empresa, quando você realmente mergulha no trabalho, vem muitos desafios. Eu tô tirando alguns nomes do vocabulário, que são nomes pesados. Então, desafios. Então, quando algo é desafiador, você tem mais energia para passar por ele. Em vez de falar que são problemas, são dificuldades, é difícil. Não. São desafios temporários que você terá que passar. Então, mantendo isso, a gente consegue encontrar possibilidades e caminhos para sair, né, de questões que o travam às vezes. Certo. Então, administrar o seu tempo, a sua arte é preciso. Buscar conhecimento, buscar editais para poder entrar, que logo está sendo aprovado aí. Isso é inevitável. E buscar pessoas que possam somar com você ali. E o principal, quando você vê que não suma da vida daquelas pessoas e faça sumir da sua, que é melhor. Legal, suma. Olha que legal. Quando você não suma. Interessante isso aí. Muito bom. E, bom, você está falando desses projetos que você está fazendo atualmente, né? Todas essas suas artes aí, né? E logo tem a outra edição do livro para eu vender de casa em casa de novo, que eu gosto de olhar no olho do povo e vender livro. Isso. E conversar. Diz, minha arte é essa aqui, compre. Não porque você... Não, me ajuda não. Compartilhe comigo deste livro e tenha ele. Entendi.
É melhor, né? Mas esses seus livros, então, eles não estão em nenhum lugar, assim, é só com você Não, mesmo. porque eu tinha 500 exemplares e já foram. Tá. Aí agora eu vou fazer mais uns pra Isso, ir de porta em porta de entendi. novo, conversar com as pessoas. Tá. E a internet ajuda muito, né? Mas ainda o conversar, ele é Faz insubstituível. muito parte, A né? tecnologia, ela pode vir como for até agora, né? Que tá essa questão da tecnologia, que tá um perigo aí dela ser tão destrutível quanto o ser humano, Uhum. né? Aí, mesmo com tudo isso, o chegar e conversar e estar aqui e ver a pessoa, ela não vai acabar nunca, né? Porque o ser humano é um ser sociável. Uhum. É um ser que ele tem que viver dessa maneira, não isolado. O isolamento é preciso. Tanto é que, mesmo isolado, com a rede social, você está tendo contato com um monte de gente. Sim. Porque você está ali, ou seja, você não está só. Tem gente que acha que está só e faz M, né? Na rede social, acha que não tem o rastreador lá, que não vai saber que ele está faltando. Vai não nessa. Então, mesmo assim, você está lidando com pessoas. Então, o ser humano precisa de outras pessoas. E são essas pessoas em que a gente tem que fazer o funil. Certo. Né? Para saber quem fica, quem vai e quem a gente evita. Ou né? traz. E projetos futuros, assim, alguma coisa que você tem uma vontade grande de fazer e ainda não fez? Tem alguma coisa assim? Que você fala, olha, eu queria fazer tanto isso, eu queria fazer... Tem alguma coisa ou não? Tem. Um papel em uma novela ou num filme. Ou numa série. Um papel. Para passar uma temporada completa. Tá. Isso estarei buscando, como venho buscando sempre. Porque tanto do teatro, dos palcos, que é uma paixão incrível, você é uma energia sem igual, mas as câmeras encantam. E eu já fiz algumas participações, já fiz algumas pontas, e eu sei, e aquilo é extraordinário. No cinema, você fez? Cinema, né? O filme Zé Aldo, Mais Forte que o Mundo, que gravou aqui em São Paulo, gravaram uma parte lá em Heliópolis, eu participei. Né, do filme Zé Aldo. Eu participei assim... Mas participei. Sabe? O povo lá em casa dizendo, cadê? Vamos assistir. Vamos assistir. Aí tá assistindo? Já passou? já passou, vocês não viram, não? Bota aqui no 3, no 3. Aí a pessoa... agora eu vi. Mas eu passei, né? Eu estive lá. Né? Mas eu estive lá. Então, na série, no filme Ela, aí eu passei um tempo mais, que foi com a Cláudia Alencar, através da DMC TV, onde eu estudei muito atuação para TV, cinema, porque eu cheguei aqui achando que sabia, ó. Quando eu comecei, o diretor disse, não, tá horrível. Eu disse, obrigado, diretor. Aí, e agora? Tá pior. Aí eu fui aprendendo, né? Aprendendo, estudando. Você nunca tá... Você pode estar preparado, mas pronto, não há esse ator, esse cantor, pronto, sim. Não. Tem que ir lapidando, né? Como diz, né? Aí, desde aquela passagem meteórica numa pontinha até uma passagem mais estrela. Cadente, mas sem estrelismo, né? É questão de ser visto. Tá. Porque tem gente que confunde as coisas, viu? Né? Acha que tal... Tá não. Aí vem a vida, cocada, como aí vem a vida e diz, me dê esse tapete aqui. E você se liga nas paradas. Sim. Por isso que eu digo, ó, quando você tá lidar com o povo, a gente aprende muito. Quando você está em uma posição de coordenar, você aprende bastante. Porque aquelas pessoas que estão ali não estão subjugadas, não. Elas estão ali para fazer um trabalho com você. Então, a responsabilidade é maior porque está centrado em ti. Porque assim, se der certo a equipe, foi a equipe, bacana. Se der errado, é o coordenador, é o diretor que fez dar errado. Sim. Então, tem que se ter esse cuidado quando se está, de não se sentir, né, tal, porque o mundo dá voltas. Com então, certeza, quando você humilha alguém hoje, amanhã essa pessoa vai, não, como um amigo meu, não deixe espinhos no caminho, porque senão você pode voltar descalço. Então, quem coordena, quem dirige, se liga, trate o ser humano de forma que você, não que você gostaria de ser tratado, mas como todos devem se tratar. Né? Porque às vezes a gente não sabe, às vezes tem gente que gosta de ser tratado mal, né? Tem gente que gosta de ser tratado mal, é tratado mal e fica ali.
tá bom. Não, não tá. Não é assim, é como você tem que tratar o outro como você sabe que todo mundo deve ser tratado e não como você gostaria de ser tratado. Porque tem equívocos. Sim, né? sim. São verdades da vida, né? E a gente vai aprendendo, não foi nenhuma faculdade que me trouxe, não. Foi Sim, o dia a dia. O dia a dia, foi né? o olho no olho. Sim. Foi a coisa mais maravilhosa e incrível que você trabalha, é trabalhar com o povo, né? Nas comunidades, né? Uhum. na rica favela. Sim. Né? Porque a riqueza de personalidades que tem em uma comunidade é extraordinária. Você tem muita gente com muitos talentos, com muitas possibilidades, com muitos ensinamentos, com coisas que tem gente que vem de Harvard para saber como que funciona. Como as pessoas se desenvolvem. E quando as pessoas percebem a riqueza dali, as coisas começam a mudar e os olhos começam a vir. Então, a favela ela não é pobreza, ela é riqueza. Uhum. Empobreceram as pessoas e as colocaram num determinado local em que, pessoal, não, como é que você mora aqui? Porque o governo fez o quê? Uhum. A sociedade fez o quê? A estrutura capitalista fez o quê? Então, é necessário ver. Então, as pessoas começaram... Eu achei muito interessante o fenômeno dos últimos anos, dentro das comunidades, de as pessoas sempre se virarem e buscarem conhecimento, Você vê, tem gente que tem lá, começa com o seu negócio, né, vendendo uma bolacha, vendendo, né, as questões, alimento, prestando serviço, trabalhando, né, como pedreiro, encanador, essas coisas. Quando você vai ver, a pessoa está com uma franquia lá dentro. Uhum. Tá com um comércio aqui, outro lá, outro na ponta. Entendi. Quando você vai ver, a pessoa tá com quem constrói, tá com 100 pessoas trabalhando para ele. Nossa. Sabe? E tá lá com uma empreiteira dentro do trabalho, fazendo, acontecendo. Aí, quando chega a modernização, a pessoa se adapta rápido lá. Faz sua documentação tudo direitinho lá, paga seus impostos, renda per capita maior do que muitas cidades. Uhum. Então você vê a grandiosidade. Então isso você aprende. Porque você vai vendo inúmeras pessoas, inúmeros projetos sociais, várias possibilidades e a riqueza humana, que ela é incomparável. E lá a população é grande, né? 220 mil habitantes. Caçamba, né? Heliópolis é um fenômeno. É um fenômeno humano e de empreendedorismo também. Uhum. Uma das comunidades mais empreendedoras é Heliópolis. E uma das comunidades onde a maioria das pessoas que estão à frente das famílias são mulheres. Olha. E mulher, você sabe, né? Mulher, ela é algo que, se não fosse a mulher no mundo, eu acredito que a questão da violência era maior, a questão da falta de empatia era maior, né? Porque ela tem uma sensibilidade de captar as coisas de uma forma que é incrível. É diferente. Né? E de enfrentar os problemas de uma forma em que cuidar do seu trabalho e cuidar de sua casa e ainda de salto alto. Não tem homem que faça isso. Não tem homem que faça um negócio desse. É verdade. Então, mês de maio, né, mês das mães, das heroínas, das incríveis mulheres. Então, forte abraço para todas aí. E parabéns por suportar, né, tamanha desigualdade, mesmo às vezes, algumas vezes, fazendo um trabalho de uma forma mais técnica, mais focada, mas às vezes recebe um salário menor, o que está sendo mudado aí com algumas leis que estão chegando. Então, todo esse contexto, a questão de entender a questão humana, de entender a questão social, faz com que o artista, se ele observar bem, ele consegue fazer um trabalho que prenda as pessoas. Sim. Isso é interessante, hein? Muito interessante. Mas não é prender, né? Não é prender assim, de a pessoa querer estar ali. Né? No bom sentido, no né? Bom sentido, né? Né? A pessoa querer estar ali, né? Eu estou... Então, desde quando eu tive em sala de aula, desde quando eu tive nas coordenações, isso sempre foi material colhido para construir o que eu, depois de 26 anos,
né, desses meus 40, 26 é nessa É busca. nessa busca, né? É nesta busca. E não vou parar. Uhum. Posso, né, dar uma pausa por conta de questões que eu não consigo controlar. Mas eu sempre retorno. Entendi. Isso é Né? importante. Tem uma série, né, que é de humor, né, que eu acho que foi do Maluco no Pedaço. Eu não sei. Maluco não para, maluco dá um tempo. Não sei, eu vi isso, eu achei extraordinário. Então, o artista não para, o artista dá um tempo, Dá um viu? tempo, Então, né? ninguém pensa que vai prender um artista ali. Não, agora ele tá trabalhando pra mim. Não. Ele está trabalhando com você até quando ele consegue não trabalhar mais contigo. Entendi. Porque ele vai voltar pra arte. Ele vai voltar pra o que o faz, respirar, dormir pensando e acordar lembrando. Então, nesse é negócio de importante. amar a sexta-feira e odiar a segunda, não é com artista, não. Uhum. Não casa, né? É trabalhar por sonhos e não por finais de semana. Sim. Entendeu? E deixa eu aproveitar que você tá falando. Diga. É, E muito, né? da O coisa cabinha dos... que fala. Não, mas tem que falar mesmo. Ô, caba pra falar. Ô, cara. Como é que é? De onde você veio, Marcos? Como é que chama? Cajazeiras, Paraíba, bairro Vila Nova. E quem nasce em Cajazeira é Cajazeirense. Cajazeirense. E quem Difícil chega falar em pra lá pra morar é Cajazeirense. Cajazeirado. Cajazeirado. Eita. Cidade incrível, né? Que nasceu através de uma fazenda, Uhum. né? Dos Rolim, né? Padre Inácio de Souza Rolim. Historicamente, estou falando a verdade, viu? Porque às vezes a história, você mistura as coisas e diz uma coisa, pia, o cara da cidade não sabe nem o que tá dizendo. Então é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, ela é a cidade que ensinou a Paraíba a ler, porque é o primeiro colégio, né, um colégio com níveis mais de estudo, assim, que chamava-se, hoje é médio, né? Uhum. Um colégio, né, em que, inclusive eu estudei uns cursos lá, que era o colégio, hoje em dia diocesano. Aí tinha uns colégios, um colégio que pessoas de outras cidades, outros estados vinham estudar. Então a cidade que ensinou a Paraíba a ler, o sertão a ler, porque era um dos únicos ainda há muito tempo. Então isso foi crescendo, desenvolvendo, e os artistas aparecendo em vários cenários aí, né, nacional, internacional, e estou fazendo de tudo para chegar lá, voltar lá, como um dos que saiu e chegou. Sem ser o de volta para minha terra, né, naquele caminhão, né, que os programas de televisão dá para você. Não vou voltar assim. Não, entendeu? Eu tô falando tudo. Tô lá. Entendi. E agora deixa eu... Personagens que você falou, né? Você tem quantos personagens assim que você faz? Você já tem anotado? Rubelitro, Margarete, Prefeito... Derby e Alesalfo, Pingalúcio, Pingalado, Pingalânio, que são trigêmeos, uns 9. Alesalfo? Ele fica assim, Uhum. não se entende nada da vida, Tá. né? Não, ele não tem uma necessidade, gente, ele não tem uma necessidade especial, não estou fazendo isso de forma pejorativa. Ele é igual muita gente que o mundo passa pelos seus olhos e a pessoa não entende, não percebe, né? Entendi. Ei, fulano morreu. Entendeu? Uhum. É mais ou menos assim. Entendi. Deixa a vida me levar. Né? Ou seja, é igual muitas vezes as pessoas... Muita gente... eu tento até trazer nos meus textos algumas reflexões, mesmo de forma de comédia. Você está no mundo fazendo o quê? Você está acordando por quê? Não, tem um monte de boleto para pagar. É só isso? Qual é a sua função mesmo, né? Tem uma função Você aí, deixa de ser egoísta, que você vence todo mês. Deixa o boleto vencer pelo menos 2. Não, uma vez, deixa egoísta. Não, mas não que eu tô dizendo que você atrasa. Não, agora eu não vou pagar ninguém. Não é isso que eu tô dizendo, não, por favor, né? Influenciador aí. Não é isso que eu tô dizendo, não. É pra você ter... Certo, você tem que arcar com suas coisas, senão você recebe algumas ligações, né? Inclusive, quando acender aqui... né? Você já tá... você recebe algumas ligações, às vezes. Mas não é só isso, não. Vai preparando, se você não consegue desenvolver, vai preparando para você... E o que você gosta de fazer, o que você quer fazer. É possível. Não é fácil. É desafiador. Sim. É desafiador. Mas é possível, se você continuar
Porque quando não é de verdade, na primeira dificuldade a pessoa para. Sim. Igual de emprego. Você tá ali, por que as pessoas mudam muito de trabalho? E por que alguns passam 30 anos no local? Porque ali ele se encontrou. Ali é o sucesso dele. Ele quer estar ali. Então isso, quem nasceu com essas aptidões de estar num ambiente fechado, ali na frente do computador, fazendo... Parabéns, porque você tem sorte. Porque o artista, ele vem para ser desafiado e desafiar. Então quem tá ali, consegue ir tranquilamente, parabéns, você é um herói. Sim. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria passar 30 anos num local fazendo a mesma coisa repetitiva. Não dava. É difícil pra gente. Igual é no difícil. filme Tempos Modernos, né? Ah, sim, sim. Que ali ele retrata bem. Né? Tem um cara que ele não é igual a uma grande maioria. Inclusive, no Colégio Monteiro Lobato, quando fui professor lá, o livro foi de sociologia, era todos sobre essa situação. Né? E tempos modernos. Né? Então, o cara lá, tem gente que se dá muito bem e fica ali, mas o cara não era igual aquele povo todo ali. Então, ele passou isso. Eu tento trazer mais ou menos isso. Não que eu esteja aqui dizendo, eu sou o Charlie Chaplin. Não. Longe de mim. Pode ser que eu seja o Rubem Limeira de uma outra forma. A história é quem vai dizer. Você foi... Pena que eu não vou estar aqui, eu acho. Sei lá. Tomara que eu esteja, né? Que eu desfruto. Né? Pode ser, né? Caso não, por que não? Né? Os netos aí vão brigar. Mas tudo bem. Interessante. A vida é isso. Sim. Você está fazendo o quê? Qual o propósito? Qual o sentido? Sim. Você está ali por quê? É o que eu sempre falo também. Eu também tenho uns cursos que a gente dá, né, de violão, de música. Então tem um pessoal de idades diversas, desde jovens, adolescentes, né, pessoas mais velhas e tal. E sempre, porque a gente que dá um curso, independente de qual seja de arte, né, você acaba sendo sem querer um psicólogo ali, né, porque as pessoas vão contando as coisas, você vai vendo, você vai... E é mais ou menos o que eu sempre falo pro pessoal, gente, mas a gente corre tanto, né, por que vocês correm tanto? Aí, por causa dessas coisas, às vezes a pessoa não se achou... Ela está procurando alguma coisa, ela ainda não sabe qual que é a função dela aqui, como você falou, né? Acaba não se encontrando. E a gente, quando se encontra na arte, pelo menos é o que eu penso, né? Por mais desafios que sejam, por mais as coisas que sejam, para a gente estar sempre ali, a gente pelo menos se encontrou. Eu conto isso assim, quando eu tinha... assim, rapidinho, que eu sempre falo isso, pessoal, mas mais uma vez, não tem problema. Porque sempre tem alguém, né, a mais, né, que vai ouvir. Vai ouvir, né? Então, por exemplo, na minha casa eu sempre tive essa coisa artística. Sempre vivemos uma coisa artística, música de tudo quanto é jeito e tal, né? E outras artes também e tal. Teatro, enfim, dança e tal. E desde 7, 8 anos, os amigos da escola, tudo me viam lá, e eu já tinha essa coisa da música comigo. Aí um dia, eu já queria aquilo mesmo, e eu assisti um músico se apresentando na escola, acho que eu tinha de 8 a 9 anos, falei, é isso que eu quero ser. Sem dúvida nenhuma, porque na época a molecada tudo queria ser advogado, médico. Hoje em dia, né? Aquela coisa. E quando tem um deles aí que não quer ser o médico da família e até passa, mas não quer, aí só diz a família 2 anos depois que passou. É verdade. Aí, mas é isso, mas o cara quer ser médico, o cara quer ser advogado, o que é que ele quer ser? Não, então ele vai fazer o quê? Porque as pessoas veem o status daquela profissão, sim, que traz mais rapidamente a questão financeira. O ser humano, ele não é medido pelo que ele é, mas muitas vezes pelo que ele tem, de acordo com a questão da ostentação, que hoje é uma palavra famosa, né? Ostentação. Sim. Mas é por aí. Que funciona, por essa questão, por esse viés. Estou feliz, mas estou também dando possibilidades de ter recurso financeiro. Não é só ser feliz. Que o boleto vai chegar, você... Paguei? Não. Você tem que pagar ele. Sim. Tem que mandar a pensão para Paraíba, para minha filha maravilhosa, que eu amo, Ravena. Apesar de nunca ter tido problemas judiciais por isso. Né?
Como que ela chama? Ravena. A Ravena. Nome É Ravena. bonito, Porque... E tem minha avó e minha mãe, que elas, né, quando aperta mais, estão ali. Aí quando eu estou melhor, estamos ali. E assim vai. Assim vai. Né? E assim vai. Tem as responsabilidades e você precisa estar indo. Então você tem que acordar mais cedo, dormir mais tarde. E às vezes nem dormir direito, mas tem que tirar o dia para o descanso, claro. Mas você precisa estar ali. Se você está em casa, por exemplo, quando o pessoal me vê em casa no computador, eu não estou na rede social fazendo ali, passando, né? Assim. Você está trabalhando. Estou ali, analisando, trabalhando para fazer. E escrevendo, buscando editais, buscando possibilidades, conversando com pessoas, fazendo network. Aliás, através de uns trabalhos feitos, foi que alguém indicou para chegar até aqui. Sim. Né? Então, isso que vai construindo. Então, procure maneiras de você passa por aperto, vai pagando as coisas, mas vai dando possibilidades, maneiras de você não desistir. Sim. Porque você chega bem perto de ir para uma carteira assinada. Aí acontece uma coisa, aquela resposta que você procurou, mas não era exatamente o que você ainda quer. Mas é algo que vai te ajudar aí um pouco mais para frente. E assim você vai, até conseguir. Procure meios, conhecimento, porque em tudo que você procurar fazer, você consegue ganhar dinheiro. Tudo. Sim. Mas você tem que ir pelos caminhos, fazendo, aparecendo, né? É isso, né? E até você tá do jeito tá que aparecendo. quer. E outra coisa, eu demorei, desculpe, eu demorei a entender. Porque o artista, ele tem aquela questão de sentir muito, né? A questão, não, isso aí, eu não dou valor a isso. Mas você tem que dar valor ao dinheiro, sim. Mas não que ele seja o propósito final. Mas você precisa valorizar a energia que o dinheiro traz. O que ele pode fazer pelas pessoas que você ama. O que ele pode fazer pela comunidade em que você está. Ele sendo bem conduzido e não ele conduzindo você, as coisas acontecem. O dinheiro chega. E o dinheiro é necessário. Claro. Então não vai na ilusão. Porque às vezes o cara artista, não ligue para isso. Ligue sim. Você tem que ter dinheiro. Sim. Mas você tem que ter humanidade para usar o dinheiro. E não simplesmente para comprar coisas. Mas para ele fazer sentido em ser usado. Sim, você não fica só na gastança. Né? Gastança, usando, comprar isso aqui, tá bom. Aí 10 minutos você compra outro. Né? Faça ele também ter um sentido de existência. O que é que ele pode impactar na vida das pessoas se você tiver a sorte de pegar um montante, de ter um contrato bom, de receber um bom dinheiro. Essa parte vai para onde? Se você tem a sua fé, direciona para a sua fé. Retorne. Se você tem um trabalho em comunidade, faça. Se você quer apoiar algum projeto social, apoie. Se aquilo estiver trazendo coisa boa, um sentimento bom de eu estou usando o dinheiro não só para mim, mas para as pessoas, eu estou fazendo bem às pessoas através da minha arte. Que o povo dizia que não tinha futuro e agora eu estou fazendo com que pessoas tenham um futuro. E isso é transformador, é grandioso e é possível. Sem dúvida. Como estamos, Jéssica? Estamos encaminhando para o final. Para os finalmente. Então, já estamos no finalmente já. Ó, o papo bom, rolando bastante. Eu estou aqui hoje com o Rubê Limeira, ator, radialista, humorista, poeta, educador. Poxa! Quando eu disse. Né? E... Fui chamado muito de doido. Mas algumas pessoas, claro, apoiaram sempre. Mas é porque é o seguinte, é desafiador você dizer isso. Sem dúvida, sem dúvida. E Rubê Limeira, você que está aqui conosco, eu gostaria que você, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Realmente, olha, muito, muito bom, muito interessante conhecer sua carreira, sua vida. E eu gostaria que você falasse, desse os seus contatos para quem quer te ver, te conhecer. Depois ele vai dar a palhinha, não aqui no podcast, mas vai gravar a palhinha do artista também pra gente. E eu gostaria então que você desse os seus contatos, o seu último start pro pessoal que tá vendo a gente. Mais uma vez, de coração, eu agradeço muito a sua presença, viu? Muito obrigado mesmo. Mais uma vez, eu que agradeço bastante.
né? É sempre bom trazer para as pessoas conhecerem um pouco de onde você veio, o que você está fazendo, e que quando o pessoal vê a gente muito feliz na tela, Uhum. a felicidade está aqui. Mas às vezes os desafios maiores estão aqui, e a Uhum. gente precisa não transmitir isso e fazer com que as pessoas tenham o melhor de nós. Certo. Então essas conversas aqui são boas para isso. Então traga o melhor que você tem e distribua. Porque o que não é tão melhor vai se acabar e vai passar e as coisas vão melhorar. Então é isso que eu quero dizer às pessoas. E agradecer Uhum. demais para as pessoas entenderem um pouco, saberem um pouco como a gente veio e mandar os alôs para o meu sertão da Paraíba, a minha amada Cajazeiras. Fui algumas vezes depois que eu estive aqui, né, mas nesses 2 anos não tive como, mas irei voltar, né, para minha filha lá na Paraíba, para os familiares, amigos, as pessoas que sempre tiveram presente, os que tiveram a paciência de escutar meus textos. O que me fizeram dizer, não, você tem que estudar um pouquinho mais de música, porque cantar não é com você, meu filho. Uhum. Não cante, por favor. Aí eu Uhum. vou até fazer uns estudos aí para poder cantar. Mas a letra tá aí. Tá aí, né? Tá? Letrista. Uhum. Então, quero agradecer, sim. E dizer às pessoas, suporte, porque isso te torna mais forte. Muito obrigado. Bom. E os contatos seus? Rubelimeira, em todas as redes sociais. Só @Rubelimeira você encontra. Encontra. Rubenildo, que é meu nome, né? Porque Tá. né, eu não uso porque vocês já sabem, né? Porque Rubenildo não dá pra dizer que é artista. É Rubelimeira, tá bom. Rubelimeira, tá. Mas esse meu nome foi uma vingança da minha mãe. É? Eu nasci de parto normal. Ó, É? Então, Aham. é isso aí. Tá bom. Muito obrigado de novo, viu? De coração Rubelimeira. mesmo. E depois estou desenvolvendo lá o sistema de comunicação dentro de Heliópolis com mais online. Aguarde. Muito bom. E pessoal, aqui na nossa levada no projeto do podcast cultural Flavesp Podcast, nós falamos com os artistas, com as suas histórias, né, com o seu desenvolvimento na sua arte propriamente dita. E eu gostaria que você, se quiser assim, ser um apoiador, um patrocinador nosso, você vai vir aqui, ó, vai aparecer um QR Code, que eu não sei onde o pessoal põe, mas aparece aqui, certo? Apareceu o QR Code, você vai lá e POF! Pronto, você vai ser um patrocinador, certo? E depois, se você quiser se inscrever, o Evil falou que é aqui embaixo, né? Aqui embaixo, mas sei lá, aparece aqui também, Por você aí, se inscreve, por aí. né? Você vai lá, pimba! Se inscreva, porque aí você vai impulsionar o nosso canal para mais pessoas verem, conhecerem o podcast cultural, ok? E também nós temos lá no canal do nosso podcast, tem a palhinha do artista. Então nós temos a entrevista toda do Flavesp Podcast e também tem a palhinha do artista, ok? Para você conhecer mais os seus artistas aqui, tá bom? Eu, Flávio Véspero, agradeço muito de coração de você estar aí com a gente, de estar sempre nos apoiando, certo? Impulsionando o nosso trabalho. E gostaria de... Sempre que puder, você vai lá e dá uma olhadinha na gente aí, tá bom? Muito obrigado, de coração mais uma vez eu agradeço e até a próxima, ok, pessoal?